Coragem Pra Quê, onde a gente conversa sobre o que é coragem de verdade, né, Mariana? É isso aí, bem-vindo a mais um episódio. Mariana, quem é esse moço aqui do nosso lado? Gente, temos mais um convidado. Que isso, É, isso aí. Vamos agradecer primeiro, agradecer, Isaac, já por ter aceitado estar aqui. Muito obrigada, Isaac. Eu que agradeço, claro. Mas vamos começar com aquela pergunta temida por alguns, por outros nem tanto. Eu vou pedir pra você se apresentar um pouco, Isaac, mas aqui a gente sempre pede, assim, né, pra não cair naquele lugar de tipo, eu sou não sei quem, tantos anos, moro em tal lugar. O signo, né? Meu seu signo. O horário de nascimento. Eu não vou fazer meu mapa astral aqui, não. Mas, dizer, né, quem é você pode até trazer coisas que você acha relevante da sua trajetória, mas por esse viés da coragem, né? Se a gente fosse olhar na coragem, quem é você? Ah, sim. Certo. Obrigado, primeiramente, pelo convite. É um orgulho estar aqui. Sério mesmo. Muito obrigado. Também. Eu fiquei com medo, fiquei... Em exercício de coragem. Em exercício de coragem, estou aqui dando o meu depoimento. Pode ser, quem sabe, até me inspire. Se não inspirar outras pessoas, pode ser que me inspire no futuro. Me rever falando, assim, acho importante também isso. Eu gosto de escrever, então também é isso. Acho que até uma forma de escrever, né? É tipo assim, Sim. A gente está sempre construindo nossas narrativas, né? Sim. E eu acho que eu estou nesse processo sempre de construir a minha narrativa, fazendo com que eu seja o protagonista, claro, porque nós temos que ser, se nós não formos protagonistas de nossas próprias histórias, ninguém vai ser, mas, claro, deixando o espaço aberto para que todos os personagens componham a nossa vida, né? E aí acho que a minha ideia de coragem sobre quem eu sou, com essa perspectiva da coragem, eu acho que está muito por aí. Assim, eu fui uma criança, acho que eu fui uma das últimas gerações criadas no mato, soltas. Eu tive essa oportunidade, assim, eu nasci no interior do Rio Grande do Norte, então a minha família tinha numa época em que não existia violência, em que as crianças eram criadas muito na rua, né, assim, então eu tive toda essa oportunidade de viver as aventuras de uma criança na rua. Assim. E eu acho que isso me fez muito quem eu sou, porque eu me acho uma pessoa muito destemida para os riscos da vida, assim. Eu não tenho muito medo de topar desafios ou de enfrentar situações que possam parecer adversas, muito por essa minha vivência de infância. Né? Então eu fui escoteiro, eu fui, sei lá, muito tempo escoteiro, então a gente, todo final de semana, eu e meu irmão, meus pais, acho que era tipo assim, a colônia de férias deles, quando a gente saía pra acampar, e era todo fim de semana, assim, todo final de semana a gente saía pra acampar. Então a gente teve muito isso, né, assim, de enfrentar não só os desafios da vida, mas do mato, sabe, assim, da vivência coletiva, das pessoas, de como obedecer e aprender, e de respeitar e de ser respeitado. Eu acho que o escoteiro também traz muito isso, pelo menos no lugar que eu vivia, né? E isso com certeza fez muita parte de mim, assim, eu tava tendo uma conversa esses dias com uma amiga minha, e assim, as histórias mais incríveis que eu consigo me lembrar são de quando eu era criança, assim, com 11 anos, sei lá, atravessar um lago com uma balsa feita à mão, segurando com uma galinha dentro da camisa, porque você tinha que proteger essa galinha e tem que atravessar esse lago, esse açude, assim, que era, sei lá, tipo 1 quilômetro com 11 anos, sabe? Então, tipo assim, e aí teve outra situação que meu pai trabalhava na época ele tinha ele fez um negócio lá de serigrafia, e aí ele tinha que receber uma grana numa cidade vizinha, sei lá, uma cidade que ficava, sei lá, uns 70 quilômetros de distância da cidade onde eu nasci, né, no interior do Rio Grande do Norte. E ele não tinha ninguém para buscar esse dinheiro, ele mandou tipo assim, eu tinha 11 anos, ele me mandou de ônibus para buscar, tipo assim, fazer um negócio Caramba! E lá, tipo assim, fui eu, assim, sozinho, uma criança, no meio do nada, pegando ônibus. Aí quando eu cheguei na cidade, o ônibus atrasou, o que vinha voltando eu perdi. Então eu tive que pedir carona para poder voltar para casa, isso com dinheiro no bolso, assim, enfim. Mas são coisas que vão, né, construindo, dando vão criando essa casca, assim, né? E aí a gente acha, por exemplo, a gente tem muito a mania de achar que todo mundo é parecido
conosco, e aí a gente acha que as pessoas tiveram as mesmas vivências e vão suportar as dores da mesma forma, mas aí quando você se insere na vida, principalmente na vida adulta, que você vê que todo mundo vem de lugares diferentes, que a gente começa a perceber que não é bem assim, né? Tem pessoas que têm... Eu tenho as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, as minhas faltas, e aí eu encontro com as fraquezas, as faltas e dificuldades de outra pessoa, e eu gosto de focar, na verdade, das coisas que a gente tem a somar, a partir desses encontros, né, que a vida proporciona pra gente, inclusive com vocês. Gratidão. Isso. Então, eu aproveito já para engatar a segunda pergunta, que é assim, na sua trajetória, qual que você acha que foi o ponto mais marcante que você precisou de coragem? Sim. Essa é um tema assim, delicado, porque foi realmente um processo psicológico assim, muito forte, que até hoje assim, me marcou e me marca, e que eu considero talvez quando eu tiver 80 anos, estiver falando assim para outras pessoas, eu já acho que eu vou estar contando essa mesma história. Que é a coragem não só para agir, mas também para desistir. Né? Assim, vou ter coragem de aceitar que a saída, às vezes, é a melhor trajetória que você pode ter, ao invés de enfrentar algo que não faz sentido para você. Isso vale para muitas coisas, né? Acho que isso se aplica a relacionamentos, né? Em geral, né? Relacionamentos com amizades, a gente às vezes, né, já está acostumado e está com aqueles amigos que, na verdade, eles não estão me levando para um lugar bom, mas você tem uma história e não quer deixar de lado. Aí você às vezes tem um relacionamento amoroso que é ciumento, que a pessoa ciumenta, que lhe coloca para baixo, que é competitiva demais, no sentido de, né, assim, você competindo com você, e aí você fica insistindo naquilo porque você tem uma visão meio de conto de fadas, de que todo amor romântico é para sempre, e aí você acaba se metendo os pés pelas mãos. E nos empregos também, né, no trabalho, que é aquilo que nos dá sustento, também achar que você tem que seguir sempre, fazer sempre o que lhe é mandado, e porque você precisa daquilo, e enfim. E aí você não tem muita autonomia sobre você, acaba que você entrega a sua autonomia para as pessoas. E aí eu acho que foi isso, né? Eu tive um período em que eu estava com muita dificuldade financeira, meu emprego na época não pagava as minhas contas, e depois que eu chegava no final do mês, eu pagava todas as minhas contas e sobrava, tipo assim, R$500 para eu viver, para eu comer, para eu fazer para eu fazer tudo. E eu ainda isso no Brasil que a gente conhece, né, que isso ainda é uma situação de privilégio, né? Mas mesmo assim não era o que me assim, eu sabia que aquilo ali a longo prazo não iria me fazer feliz, assim, não iria me dar o conforto e principalmente na velhice talvez a qualidade de vida que eu esperava ter, né, que eu queria ter. E aí eu via também muita inspiração dos meus pais, assim, de que eram pessoas, servidores públicos, né, os dois eram professores, então assim, tem muito essa visão de casa. Eu acho que a minha visão meio que sempre foi essa, assim, de entrar no serviço público. Então, eu acho que eu nunca acho que meu caminho sempre foi meio que orientado para esse lado. E aí eu decidi estudar, na época eu comecei um relacionamento com um rapaz que era de Belo Horizonte, era de Minas Gerais, e aí ele me incentivou a voltar a estudar para concurso, né? Eu sou formado em Direito, e fazer concurso é um caminho, uma grande carreira da área jurídica, é fazer concurso, né? Não só trabalhar como advogado. E, enfim, comecei a estudar concurso. Eu sou uma pessoa que me considero mais ou menos estudiosa, assim, mas não estudiosa, mas assim, quando eu me dedico, eu me dedico, eu consigo fazer. E aí, logo rápido, apareceu um concurso para a Polícia Militar de Minas Gerais, para o cargo de oficial. E era tipo assim, meio que preenchia assim, meus requisitos. Era um concurso que pagava relativamente bem, era um concurso que era na área do direito, né? Assim, então eu também já estaria mais centrado no que eu queria fazer, seria mais uma coisa para a vida, né? E aí eu disse, vou lá, vou cair de cara nesse concurso. Mas, tipo assim, esqueci, meio que ignorei o fato de ser militar. Eu não tenho nenhuma... Assim, nada a ver familiaridade. Não tenho nenhuma familiaridade com militarismo, pelo contrário. Acho que lá em casa, minha mãe e meu pai sempre me ensinaram a ser questionadores, né? Então acho que o militarismo meio que vai em choque com o questionamento, né? Sim. E aí
fui aprovado em segundo lugar nesse concurso, tipo assim, era mais do que eu esperava, mas isso até foi ruim pra mim porque me colocou mais em evidência lá dentro. Era tipo assim, todo canto que eu ia, esse é o segundo lugar, e tipo assim, eu não queria nem queria evidência, eu só queria resolver a minha vida, eu não queria estar em evidência em canto de nada, né? Nossa, e foi assim, péssima, foi péssima a minha ideia de ter topado isso, assim, de ter ignorado, não ter me ouvido meu coração, porque eu paguei caro, né? Tipo assim, realmente era um emprego que não me contemplava, não contemplava meus desejos, minhas vontades, não me dava a folga que eu queria. Eu vivia isolado num quartel, longe da minha família, eu tive que abandonar meus amigos, minha estrutura familiar aqui, embora, né, assim, sempre complicada por outros motivos, mas sempre foi a minha rede de apoio e meus amigos também, era a minha rede de apoio, assim, principal, assim. Então foi muito difícil fazer tudo isso, então tomar esse passo foi difícil. Ter ido pra lá, né? E aí eu cheguei lá e vi assim, nossa, isso aqui não é pra mim. Tipo assim, no dia 2, eu já tinha visto que não era pra mim. E aí, como fazer? Tipo assim, agora é a vida real, né? Tipo assim, gente, eu né, tô aqui agora, eu desisti do meu trabalho lá em Natal, e agora é isso, vamos ver o que é que vai dar, né? E aí fui levando, nossa, eu passei um ano nesse lugar ainda, tipo, horrível, era de 5 da manhã à meia-noite, e era assédio moral, e era, nossa, tudo assim, tudo que você imagina do militarismo é aquilo. Claro, fiz grandes amigos. Acho que nessas situações, inclusive, a gente faz até mais amigos do que né, assim, grandes... Vulnerabilidade. Exatamente. Exatamente. Onde eu encontrava paz era nas pessoas, porque se eu fosse encontrar paz no relacionamento laboral ali, era só... Na verdade, só me trazia... né, enfim. E aí, até que chegou um dia em que eu comecei a pensar em me matar por conta desse trabalho. Tipo assim, não em me matar, mas assim, tipo... em desistir, como é que eu vou, qual vai ser, igual como é que eu tinha pensado, veja bem o meu raciocínio. Eu acho que eu não raciocinei direito na forma de entrar, e aí eu não estava raciocinando direito na forma de sair. Eu quis o caminho mais fácil, o emprego que, tipo assim, o primeiro concurso que apareceu, porque eu não queria passar muito tempo estudando para concurso, porque realmente é muito complicado, muito difícil, e eu topei a primeira coisa que apareceu, sem refletir muito bem, e aí eu acho que eu, movido por esse mesmo sentimento, assim, não trabalhado na minha mente, eu acho que talvez a primeira saída que eu encontrava era essa, tipo assim, nossa, eu já tinha feito tantos contratos, né, eu tinha assinado um contrato de trabalho, eu tinha assinado um contrato com meus amigos em Natal de que eu estava indo embora, com a minha família, eu assinei contrato do meu apartamento para um locatário, então tipo, eu não tinha mais lugar onde morar, então foram muitos contratos que eu assinei e desassinar todos eles me parecia muito caro. Então, eu ficava pensando, nossa, eu queria sumir daqui. Então, era isso que eu falo, assim, que eu queria me matar, eu queria sumir daquilo ali. Simplesmente eu queria acabar com aquele sofrimento. Né? E aí foi quando eu percebi que eu precisava ter coragem para desistir. E foi isso, assim, eu criei casca. Claro que não foi sozinho, né? Tive o apoio dos meus amigos, liguei para meu pai, liguei para minha mãe. Então foi assim, foi um processo coletivo, graças a Deus foi um processo coletivo, né? Que me deram forças e eu me senti empoderado para dizer não, para a vida, talvez pela primeira vez. E eu acho que isso, assim, tipo, para quem vem, como eu falei, né? De uma trajetória de menino do mato, escoteiro, que faz isso, que faz aquilo, não sei o que, então, tipo assim, dizer não, ou então dizer, tipo assim, isso aqui não é pra mim, isso pra mim teve mais esse quociente, sabe, assim, tipo assim, parecia que eu tinha que rejeitar uma parte de mim que queria ser forte demais. E deixar isso me definir também é difícil, sabe, assim, é difícil. Desistindo. Exatamente, é você aceitar a fragilidade, aceitar a vulnerabilidade e descobrir que aquilo é parte de você, quando talvez aquilo sempre foi meio que eu sempre que escondi, estava por trás, assim, de mim, entendeu? Então acho que essa foi a maior lição da minha vida, foi me deixar ser vulnerável e me deixar ser fraco, no sentido de ser fraco, no sentido de me mostrar as oportunidades que desistir daquilo poderia me trazer, e não simplesmente
ignorar o mundo ao meu redor e fingir que eu era sempre forte, sempre capaz e que aquilo não ia ser, aquele desafio, aquilo não era nada pra mim, entendeu? E aí foi isso, eu adorei, que foi que quando eu fiz, eu recebi mais elogios, não que os outros, que eu dependa dos elogios dos outros, né, mas assim, depois que eu voltei para Natal, que as pessoas me encontraram lá, as pessoas me elogiavam pelo fato de eu ter desistido, mais do que pelo fato de eu ter topado isso, do que ter ido. Eu disse, pô, Isaac, agora que bom que você está aqui. E aí você está fazendo o quê? Aí foi essa meu segundo passo, né? Tipo assim, eu desisti, mas desisti com mais coragem ainda, porque no dia que eu peguei o avião, eu peguei minha mochilinha, minha malinha, foi só isso que eu voltei de Belo Horizonte, uma mala de cabine de avião e uma mochila nas costas. E liguei para minha mãe perguntando se ela tinha um lugar para eu ficar, né? Ela disse, tem uma rede aqui em casa, num quarto que está desocupado. Foi isso, cheguei lá, tinha uma rede e uma cômoda, e eu com minha mochilinha e minha mala. Então, essa era a minha vida quando eu cheguei em Natal. E aí, nesse mesmo dia eu cheguei, era tipo 7 horas da manhã, aí eu tomei banho, tomei café, né? Dei um abraço neles e fui para a biblioteca. E desde esse dia eu comecei a estudar de novo, mas dessa vez para algo tipo assim que eu quisesse de verdade. E aí foi aí que eu encontrei a carreira que me representava, que é tipo assim o oposto de ser policial militar, né? Que é ser defensor público. Que é tipo assim, por quê? Meu Deus! Como assim, gente? Mas é sério, tava tipo, sempre teve na minha cara, tipo assim, eu participava de projetos de projetos de solidariedade em Natal. Todo final de ano eu reunia os amigos, a gente ia entregar comida e roupa para desabrigados. Então, assim, sempre estive envolvido nesse tipo de ecossistema e não nada a ver com policial militar, enfim, militarismo. Mas você vê, né? Na hora de fazer escolhas, eu meio que pensei o caminho mais rápido, mais curto, e deixei de não ouvir meu coração. E aí, quando eu tive tempo, quando eu desanuviei dessas coisas que eu pude ouvir meu coração, eu descobri que, na verdade, a carreira que estava esperando por mim, pelo menos naquela fase da minha vida, e hoje também, né? Hoje faz muito sentido. Mas naquela fase da minha vida, e que também atendia tudo que eu estava precisando, assim, né? Que é ter uma liberdade financeira boa, né? Assim, ter menos trabalho, porque eu trabalhava muito, assim, para poder bancar. Aqueles R$500 que sobrava por mês era com muita luta, mesmo assim. Entendeu? E aí eu acho que foi isso. Então, assim, só acabou, tipo assim, adeus Instagram, adeus aniversário, adeus férias, adeus contatinhos, adeus tudo. Tipo assim, foi um ano, o primeiro ano foi integralmente dedicado, assim, manhã, tarde e noite na biblioteca. Eu trabalhava para poder pagar as contas, né? Tipo assim, tinha que dar um jeito, mas era assim, saía de casa de 6 da manhã, ia para academia, depois ia para a biblioteca, voltava só de 10 da noite para dormir na minha redinha, lá no quarto da minha mãe. E foi assim até o dia que deu certo, né? Hoje em dia eu sou defensor público no estado de Minas Gerais de novo, por coincidência, né? E olha só, não tenho nada a ver com Minas Gerais e fui 2 vezes para lá, tipo assim. Agora tem, né? Não, agora, graças a Deus, tipo assim, agora é minha casa. E aí hoje eu sou casado lá, meu marido mora comigo, lá veio de Natal também. Então, tipo assim, a gente teve essa trajetória de construir a nossa casa em Belo Horizonte. Então, tipo assim, hoje em dia eu consegui tirar as âncoras que me prendiam de Natal e dessa vida que eu me senti incapaz de acessar, e o que era medo virou oportunidade. Então, eu acho que essa é outra parte boa, né? Porque, vai fazer concurso, parece que é fácil fazer concurso, mas não é. Tipo assim, você não é só estudar, não é só se matar, mas é ter estratégia, ter o lugar onde você vai fazer, ter que estudar o lugar onde você... E quando você passa, que você vai ser chamado, aí tem isso também, né? De você se desvincular da sua vida atual para você ir morar no outro canto, né? E não é fácil, não. Tipo assim, você... E o concurso tem essa coisa de criar esse vínculo mesmo, né? Porque, não, você fez concurso, passou, então agora pro resto da vida... Pois é. Tem isso, né? Tem isso, mas eu acho que até a história anterior da Polícia Militar também mostra isso para as pessoas, assim, que você não precisa... Exato, então, exige mais, assim, você não é isso. Exatamente. Você está seguro, na verdade, né? Assim, ter segurança de que você é capaz, de que mesmo se você desistir, vai ter outra coisa, né? Às vezes é uma porta que está se fechando para uma janela se abrir, aquela janela vai dar muito mais sol do que a porta estava permitindo entrar, sabe? Sim.
Sim. Antes da gente passar para a próxima pergunta, já que a gente está tocando nesse tema, né, do suicídio, é muito importante a gente sempre relembrar que uma pessoa, quando ela tenta para a própria vida, ela nunca está querendo se matar. Ela está querendo acabar com aquele sofrimento que ela não vê saída, Sim, né? totalmente. Então, assim, eu já trabalhei para o CVV, inclusive, se você não sabe, existe um número chamado 188, que é um número onde você pode ligar a qualquer hora do dia, você vai ter alguém que vai te atender para conversar com você. Existe um grande tabu dentro desse tema, enquanto que existe uma grande pressão social e fica uma coisa que ninguém fala sobre isso. Então, eu agradeço muito por você tão abertamente falar sobre isso, porque a gente também tem que desmistificar esse lugar. Né? Todo mundo, em algum momento, sente um sofrimento tão intenso que acredita que vai deixar de existir, vai desaparecer. Sim, e essa é a verdade. melhor saída. Assim, se a gente for olhar bem, né, quando a gente olha para dentro e descobre o vazio que existe sobre as respostas que nos, né, sobre as perguntas, na verdade, que a gente não consegue responder, a vontade é de sumir. Sim. Né? Tipo assim, a gente não sabe, sério, a gente foi cuspido nesse mundo contra a nossa vontade, né? Ninguém perguntou se a gente queria estar aqui. Sim. Então, eu acho que desmistificar isso do não querer estar aqui, na verdade, isso é uma atitude natural do ser humano. Quando você se pergunta quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu vou, você se pergunta automaticamente por que é que eu estou aqui. Então, dar sentido a essa nossa existência, ela passa principalmente por significâncias que vão preenchendo esses espaços vazios, né? Então, tem muita gente que preenche esse espaço vazio com religião, ou então com um time de futebol, ou então com um relacionamento, coloca todo o relacionamento como responsável pela sua estrutura, e aí você não, tipo assim, pra mim é isso que dá errado, é quando você coloca tudo, aposta todas as suas fichas numa coisa só, e aí você fica sem ter pra onde sair. Veja bem que era mais ou menos isso que eu tava passando na época, eu apostei todas as minhas fichas num trabalho, então fui embora, morando num quartel, eu não me via como sair, então, tipo assim, pra mim, tirar aquilo de mim era como se tirasse tudo, assim. Então, se tirasse tudo, era mesmo que tirar a vida, sabe? Sim. Então, eu acho que é mesmo, mais ou menos isso, assim, quando a gente dá mais significado à vida com as relações, né, você tem bons amigos, uma família que você entenda, não precisa ser... não precisa ser perfeita, mas pelo menos que você entenda e que se faça entender. E aí, quando você tem um relacionamento também que você consegue ser saudável dentro dele, isso tudo vai se tornando, na verdade, você vai querendo viver cada vez mais e mais. Sim. Né? Eu acho que, pelo menos pra mim, essa é a minha resposta, assim, que fez sentido pra mim. Sim. Pegando esse gancho, então, né, eu vou fazer a próxima pergunta. E seria assim, você olhando, né, pro teu passado, no momento que você estava, se você tem algum conselho que você daria, assim, né, se tem alguma coisa que você faria diferente, ou então algo que você diria pra alguém, assim, que pode estar passando por uma situação parecida, assim, né, porque eu acho que essa coisa de você ter coragem pra desistir é uma das que mais exigem, assim, na sociedade que a gente vive. Mari, assim, eu acho que eu costumava colocar isso na conta do meu pai, assim, de dizer que ele não foi muito assim, incisivo comigo no momento em que ele disse assim, em que ele poderia ter dito: seja quem você quer ser e não se preocupe com a opinião dos outros. Eu sinto que em algum momento meu pai e minha mãe não foram muito, digamos assim, sei lá, acho que não incentivaram muito esse lado, né? Tipo, eu acho que meio que pelo fato de serem famílias do interior, né? Assim, é meio que assim, vamos manter, acho que eles estão mais na linha de vamos manter as coisas como estão, ao invés de vamos desconstruir e construir do novo, né? Exatamente. Então acho que é isso, acho que meu trabalho com eles é muito de entender e de perdoar, para perdoando eles, me perdoar também, por ter por tanto tempo insistido em querer agradar as pessoas ao invés de fazer as coisas que eu queria de fato fazer. E eu acho que isso aí é fundamental na hora que quando você muda a chave da sua cabeça, é quando você deixa de querer agradar o outro para pensar em agradar você mesmo. Sabe? Então o Isaac de hoje diria para o Isaac daquele tempo lá? Com certeza. Inclusive eu passei por assim, experiências, eu fiz uma viagem agora para a Ásia, assim, que era uma coisa que eu tinha muita vontade, eu gosto muito de viajar. E aí eu fiz uma viagem, tipo assim, eu tive experiências corporais, assim, de massagens, de terapias, de coisas que eu não tinha, que eu não, meio que não gostava de fazer, ou que eu me sentia travado para fazer.
E nesses locais, nessas experiências que eu tive acesso, eu meio que conversei com meus Isaacs anteriores. E eu meio que fui perdoando cada um deles, assim, sabe? Tipo assim, os medos que eles tinham, nossa, o medo de admitir que era isso, o medo de mostrar que era assim, a vontade de querer ser mais desse jeito, quando na verdade era, sabe assim, a vontade de querer se enquadrar. É muito legal quando você começa a abraçar os seus eus anteriores, você fica meio, eu me sinto hoje, não depois só dessa experiência, né? Essa experiência para mim foram meio que assim, só a chave para isso. Mas eu me sinto como se eu tivesse andado abraçado com todos os Isaacs, até o criancinha, assim, aquele que foi sozinho no ônibus lá para deixar o dinheiro do pai e tal, até o que estava ontem também se divertindo, e é o que trabalha também, ajudando as pessoas no trabalho, que, enfim, acaba que o trabalho de defensor público é muito isso, né? Você tentar dar o máximo para poder tirar as pessoas das enrascadas que elas se metem na vida, ou que a vida mete elas, né? Exatamente. Meu trabalho é mais ou menos esse hoje em dia, é meio que apagar fogo e dar o mínimo assim para as pessoas, pelo menos assim, vai, querido, agora é contigo. Tipo assim, se você não tinha alguém que pudesse fazer alguma coisa por você, pelo menos hoje você tem esse órgão aqui que está conseguindo fazer alguma coisa por você. Então acho que isso é legal também. A Defensoria Pública tem esse lado humano que a gente que é impulsionador de muitas coisas, né? Isso é legal, e nisso eu me encontro muito, né? Claro que tem outros projetos de vida, né? Mas esse, sim, é uma coisa que me contempla, ainda bem. Agora é a hora da nossa pergunta surpresa. Então você vai tirar uma carta e você vai dizer para que essas cartas representam virtudes, e aí você vai falar para que você precisa coragem para essa determinada virtude na sua vida. Ó, perseverança! Pois é, gente. Então, coragem para ter perseverança, né? É isso, de não desistir nas primeiras dificuldades, mas também de desistir quando você for quando isso for importante na vida, né? Perseverar, na verdade, é você não se sentir acuado pelo medo. Porque, sério, assim, eu acho muito bacana o tema coragem que vocês, né, que é a linha condutora do trabalho do trabalho de vocês, porque na verdade, gente, quem não tem medo, na verdade tem algum problema. Sério. A pessoa que não tem medo é uma pessoa que ela tem alguma patologia. Sim. Porque nossa evolução biológica, ela é construída para que a gente tenha, os medos, eles são, né, assim, eles são na verdade impeditivos que a gente morra cedo. Sim. Basicamente, em resumo, é isso. Sim. Então, se a gente tem medo de um animal, tem medo de passar fome, ou então tem medo de um desastre ecológico, alguma coisa, tudo isso é porque nossos antepassados já viveram e a gente vem com essa carga, né, para hoje. Então, se a gente tem medo de enfrentar de situações difíceis, se a gente tem medo de falar coisas difíceis ou de ouvir coisas difíceis, tudo isso é porque outras pessoas atrás de nós já passaram por isso e já sofreram com isso. Então, assim, é uma forma o medo é uma proteção. Mas, ou seja, significa que se você não tem medo é porque tem alguma coisa errada que tem que ser ajustada ali. Mas ter coragem não é o oposto de ter medo. Você tem que ter coragem mesmo tendo os medos. Você tem que ter perseverança para enfrentar os seus desafios, mesmo que sabendo que aquilo vai ter um grau de risco envolvido. E a vida sem risco, gente, não existe, simplesmente. Né? A nossa vida é risco do dia 1 ao dia 0. Dia 0 ao dia 1. E tentar ter uma vida sem risco é uma vida tão morna que você já morreu, né? Muito, com certeza. A pessoa que não toma decisões, todo mundo, quem não toma nenhuma decisão, outra pessoa vai tomar a decisão por você. É simples assim. Não tem outra alternativa. Sempre decisões vão estar sendo tomadas, não existe vácuo. Se você não tomar a rédea da sua vida, alguém vai tomar por você e você vai fazer o que aquela outra pessoa quer, e não o que você quer. Então, por isso que eu acho que perseverança é a chave disso. É você batalhar e galgar seus próprios projetos, ser, como eu falei, acho que é a primeira coisa, ser o protagonista da sua vida, né? E o que está escrito aí? Perseverança é permanecer em seu caminho apesar dos obstáculos, confiar no caminhar apesar das adversidades, é a coragem de acreditar em quem se é, no que se quer, é a coragem de ser fiel ao que se acredita, ao seu próprio coração, é seguir com firmeza da verdade e com a força da fé.
É isso aí, né? Eu acho assim, muito legal ouvir, né, tudo da sua história, assim, né? Tipo, acho que tem vários pontos, e vários pontos foi falado, né? Mas aqui pra gente já finalizar, né? Pra sequência final do podcast. Como que você resumiria, assim, né? Se fosse resumir em uma frase, o que é coragem? Acho que, né, nessa fala agora você já disse bastante, no começo também, mas... O que é coragem pra você? Você sintetizar, né? O que é coragem pra você? Nossa, mas eu acho que coragem é ter força de vontade, é ter fé. Coragem é acreditar em você. Muito bom. É isso, não tem outra melhor Gratidão, resposta. Isaac. Obrigado. Isaac é meu amigo querido, a gente se conhece há muito tempo. É uma honra Verdade. ter você aqui na minha casa, no meu podcast, compartilhar a vida com você. Sim. Eu admiro muito você já sabe disso, já falei isso pra você. E agradeço muito por você me permitir tornar isso público, para que outras pessoas também possam admirar a sua história, que é belíssima. Muito obrigada por você compartilhar. Obrigado. Muita coragem para falar também isso tudo em público, tá, gente? Isso aqui é só o terapeuta que sabe, assim, as pessoas próximas. Assim, eu acho, né? Eu não conhecia a história, por isso é incrível, né? Eu acho que é muito inspirador também pra mim, mas pra mim também. Sim. Bom, obrigado, gente. Eu quero agradecer você que está aí do outro lado e te dizer que se você se sentiu inspirado por essa história do Isaac, por favor, deixa a gente saber, conta pra gente. Se você quer de alguma forma estar sentado aqui nessa cadeirinha em algum momento também, deixa a gente saber. Conversa com a gente, porque é muito importante. Se ela te inspirou, encaminha para outra pessoa essa história. E a gente não pode deixar de dizer, segue, compartilha, todas aquelas coisas que vocês já sabem, vai ser uma honra. Eu agradeço muito e a gente se encontra no próximo episódio.